Olá, pessoal, boa noite. No nosso Evangelho, à luz do Espiritismo de hoje, nós propomos uma visita ao livro Boa Nova, esse livro aqui, que é um livro do espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier. E nesse livro, esse livro nos traz então 30 episódios relacionados ao Cristo, aos seus discípulos ou personagens bíblicos que tiveram a sua passagem tocadas pelos ensinamentos de amor de Jesus. E nós, então, nesse momento, revisitamos essa passagem, ou essas passagens, né? Para que a gente possa também compreender um pouquinho mais dessas lições tão consoladoras e tão sábias que Jesus já nos trazia, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o capítulo 19 desse livro, que fala sobre a comunhão com Deus. Esse capítulo, o João Evangelista, ele busca Jesus para conversar, para esclarecer um pouquinho das dúvidas e das dificuldades que ele estava sentindo em relação à comunhão com Deus. Na verdade, esse capítulo fala muito da oração, como sendo uma forma de se chegar à comunhão com Deus, né? A dúvida dele também é de como direcionar também melhor as preces dele. E aí tem todo esse capítulo para falar sobre isso, né? Então, primeiro, as explicações de Jesus sobre a oração encontravam nos discípulos uma certa perplexidade, porque eram para todos eles ideias novas, porque tinha a concepção de Deus como alguém próximo, como um pai amigo, como um pai carinhoso, o que era diferente do que eles tinham até então de um Deus mais severo, mais punitivo, né? Então, a necessidade dessa comunhão com Deus, que Jesus trazia muito, ele não cansava de salientar isso, então parecia naquela época ainda uma situação assim que o homem não conseguiria realizar essa comunhão, essa conexão com Deus, né? Então, no começo desse capítulo, o João Evangelista pergunta, compartilha com Jesus. Olha só que bacana o raciocínio dele, a pergunta, né? Mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por essa comunicação perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. E aqui a gente pode pensar, né, que é, é complicado a gente pensar assim que as hesitações que o João Evangelista demonstrava lá atrás, né, lá naquela época, é compartilhada por nós ainda hoje, né? De certa forma a gente anseia, a gente gostaria, a gente sabe a necessidade, a gente deseja estar em comunhão com Deus, mas temos ainda muitas hesitações, muitas situações que nos afastam, né? É complicado e é difícil que a gente sinta de fato essa completude no nosso coração. Então é bem importante a gente rever as passagens do Evangelho, porque elas não são daquela época antiga, né? Elas refletem o que a gente vivencia ainda hoje no nosso coração. O que é de fato para a gente estar em comunhão com Deus? Com esse nosso Pai tão amoroso e justo. O que é para cada um de nós isso, né? Então vale a pena essa reflexão. Jesus responde ao João, então: João, as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência.
Então, olha só, as dúvidas que assaltavam o João também, né, são as nossas incompreensões ainda hoje, né? Será que a gente sabe mesmo que nós temos um santuário no próprio Espírito, que dentro de nós o amor de Deus se manifesta também? Um pouquinho mais adiante, Jesus complementa. No que se refere à comunicação de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo de seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, Jesus recomenda que a gente ore, que a gente faça as nossas preces, as nossas orações no segredo do seu íntimo. Por quê? Porque nesse momento a gente deixa as nossas aparências, as nossas máscaras usadas no dia a dia, no silêncio, no nosso íntimo que a gente precisa ser verdadeiramente quem somos, né? Não é um personagem que ali está, mas você precisa, não tem como enganar, né? Enganar quem você estaria enganando. Então ali você é aquilo que você realmente é. E aí é nesse momento, às vezes com muitas palavras, às vezes com poucas palavras, às vezes com nenhuma palavra, que a gente consegue de fato elevar, né, as nossas vibrações, nos elevar um pouquinho a mais, né, para sentir a presença verdadeira de Deus em nossas vidas, em nosso próprio santuário, ali com a gente, né, vibrando dentro do nosso coração. E João ainda questiona Jesus se a oração deve ser de louvor ou de súplica. E aí Jesus bondosamente responde a João que pela prece a gente deve interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Então, ou uma expressão de agradecimento, de louvor, uma súplica, uma rogativa. A oração, ela é sempre um esforço da criatura em face da providência divina, né? Então, é meio que independente no final das contas, né? O que é relevante no fim das contas é aquele que aprende a orar estando com seu pensamento ali, com toda a sua inteireza e que também trabalha no bem, que tem atitude sempre de aproximação com Deus no seu dia a dia. E aí Jesus complementa, né? Todo aquele que trabalha pelo bem com suas próprias mãos e com o seu pensamento é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, independente, né? Porque em todas as circunstâncias que ele estiver falando, ele vai ser fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria, né? E Jesus esclarece ainda que às vezes nos colocar acima às vezes da oração e da fé que é tributada à providência superior, a gente precisa colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio, né? Ou seja, em outras palavras, né, que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariada em determinadas ocasiões. Né? Às vezes a gente pede uma coisa e não recebe, ou pede uma coisa e acaba recebendo outra coisa, né? Mas por quê? Porque não vai atender o nosso capricho próprio, vai atender o que a gente precisa naquele momento. E se a gente parar, né, para orar, para fazer uma oração, uma prece, de fato de dentro do nosso coração, a gente vai ter as respostas que a gente precisa ali, né? Então, e às vezes a gente se sente contrariado com as coisas que a gente tem, quando na verdade a gente deveria entender
que a vontade de Deus é mais soberana, mais justa e mais misericordiosa, né, do que a nossa própria vontade. E aí, em resumo, é imprescindível que sejamos de Deus. E orienta a gente que todo o problema da oração, né, que João sentia, João Evangelista, e que a gente sente hoje, está em edificarmos o reino dos céus entre os nossos sentimentos mais íntimos, compreendendo que dentro de nós, ali, também estão os atributos divinos, os atributos de Deus também se encontram dentro de nós. João pede então que Jesus esclareça um pouco mais como entender que Deus está igualmente entre nós. E aí Jesus percebe que as palavras não vão ser suficientes nessa hora, né? Então ele promete a João explicar a ele no momento mais apropriado, porque tudo que ele pode falar ele já tinha falado, né? E que não haveria mais evolução nesse sentido nesse momento. Então, no outro dia, uns dias depois, né, os dois estão, João e Jesus, a caminho de Jericó, né, numa viagem programada, e eles estavam então andando a pé por por aquele caminho, né? Eles estavam notando que não tinha muitas belezas naturais, é um lugar pouco favorecido, né, da natureza deslumbrante, é uma paisagem muito árida, muito deserta, poucas árvores, uma paisagem muito pobre, né, pouco desenvolvida. Esse era o caminho que eles estavam fazendo. E aí, nesse caminho, eles encontram um lavrador e ele estava cavando um grande poço à beira do caminho. E aí o suor descia, né, da fronte, e os braços fortes iam e vinham tentando cavar a terra na ânsia de procurar esse líquido precioso, a água, né? E diante desse quadro, então Jesus parou com o João, a pretexto assim, disse que era um breve descanso. Então, observando esse trabalhador, Jesus pergunta a ele: Amigo, que fazes? E ele responde: Busco a água que nos falta. Jesus pergunta novamente: A chuva é assim tão escassa nessas paragens? E aí o trabalhador responde: Sim. Nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. Então está acontecendo muito pouco, né? E o homem lá do campo continuou seu trabalho exaustivo. E aí Jesus então responde a João, né? Que o quadro que eles estavam vendo é bastante singelo, bastante simples, mas às vezes é na simplicidade que a gente encontra os símbolos mais puros para nossa compreensão, né? Então ele tenta esclarecer a João sobre a comunhão com Deus. E aí ele usa esses símbolos que eles estavam vendo nessa paisagem, né? E o que que ele diz então? Que a gente pode compreender que a chuva que é o favor da misericórdia de Deus, né? Sem a chuva nessa situação, sem a misericórdia divina, a gente nada possui. E essa paisagem deserta com que eles se depararam, com a aridez, pode representar a alma humana, né? A gente ainda carrega dentro de nós um vazio de sentimentos santificadores, né? A gente tá cheio de outras coisas, né? Cheio de emoções, de sentimentos outros, né? Mas não ainda recheado de sentimentos santificadores. E aí esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, com suor, com lágrimas, com um trabalho intenso, né? Para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra.
né? Então, todo esse simbolismo ajuda muito a gente a compreender essa comunhão necessária com Deus, né? Às vezes a gente se sente ainda no deserto, perdidos nas coisas mundanas, às vezes revoltados com as provas que surgem no nosso caminho, às vezes a gente se sente abandonados. Então estamos ainda vazios, realmente vazios de sentimentos mais santificadores. E a gente precisa fazer exatamente o que esse homem do campo estava fazendo, né? Cavar dentro de nós, buscar dentro de nós mesmos a luz divina que já está conosco, né? A essência divina que também habita dentro de nós, nos fortalecendo cada vez mais. Então Jesus não diz, né, que estava aguardando a chuva cair, né? Ele mostra que tem que haver essa intencionalidade do trabalho, esse suor, essa lágrima, às vezes esse sacrifício, para que a gente encontre dentro de nós, né? É preciso que a gente tenha essas atitudes de quem é realmente de Deus, né? E essa busca dentro de nós, essa luz divina que já está conosco, que a gente precisa realmente buscar, a gente consegue através do nosso íntimo, da nossa oração, da nossa prece, né? Essa comunhão, então. Então que a gente possa, né, lutar com esses nossos, vencer os nossos combates mais íntimos, né? Sentindo e compreendendo que Deus está conosco o tempo todo, construindo dentro de nós essa tão necessária fortaleza, né? Mesmo que às vezes seja incompreendido ainda por nós, que a gente lembre sempre de lutar por isso, né? De colocar cada tijolinho da nossa fortaleza com o nosso próprio trabalho. E que a gente possa também colocar no nosso coração as nossas preces, né? O nosso coração nas nossas preces, porque através disso a gente vai ter as respostas que a gente tanto procura, o consolo que a gente tanto busca, né? Edificando dentro de nós isso, sentindo a presença de Deus no nosso coração. Que as nossas dores também daqui da terra possam ser amenizadas com esse sentimento mais puro de comunhão profunda com Deus. E que a gente possa lembrar sempre de que é preciso essa coragem de ser esse cristão ativo. Isso quer dizer tanto, né? Coragem de ser um cristão ativo. É preciso que sejamos de Deus, como o texto nos traz o tempo todo, né? Com Deus presente em nós e tendo atitudes no bem, sempre. Então, esse texto nos faz refletir, é um texto bem bacana. Quem tiver oportunidade, é um livro, né, disponível em PDF, é um livro bem fácil de encontrar na internet e tem lições muito valiosas de Jesus, né, que a gente possa aprender e evoluir sempre, trazendo essas mensagens do Evangelho para a nossa realidade, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.